Olá, meus nobres inscritos, amigos e membros do canal Spook Houses, Casas Assombradas. Aqui é Rodrigo e hoje nós continuaremos o nosso incrível podcast trazendo para vocês a história sobre a linhagem do Santo Graal, a verdadeira história do casamento de Maria Madalena e Jesus Cristo, sobre a ótica de historiadores, pesquisadores, genealogistas, arqueólogos, todo um trabalho científico trazendo a vocês toda a verdade literária sobre o que realmente está por detrás desse tão requisitado assunto. Sentem-se e acomodem-se, porque a história irá começar. De acordo com a citação em Hebreus, Jesus era da tribo de Judá. Evidente, portanto, que pertencia à linhagem do rei Davi. As escrituras também dizem que Jesus era de Nazaré, mas isso não significa que ele tinha vindo da cidade de Nazaré. Embora Lucas sugira que a família de José fosse de Nazaré, o termo nazareno ou nazireu era estritamente sectário e nada tinha a ver com lugar. Em Atos, São Paulo é acusado de sedição religiosa diante do governador de Cesareia. Este homem é uma peste e promove sedições entre judeus esparsos por todo o mundo, sendo também o principal agitador da seita dos nazarenos. O termo árabe para cristão é Nasrani e o Alcorão islâmico se refere aos cristãos como Nasara ou Nazara. Essas variantes derivam do hebraico Nosrim, um substantivo plural originário da descrição Naziri Habrit, que seriam mantenedores da aliança, uma designação da comunidade essênia em Qarã, no Mar Morto. Na verdade, há controvérsias quanto à real existência do lugar chamado Nazaré na época de Jesus, pois não parece nos mapas contemporâneos, nem em livros, documentos, crônicas ou registros militares do período, de compilação romana ou local. Mesmo São Paulo, que narra em suas cartas muitas das atividades de Jesus, não faz alusão a Nazaré. Pelo que se saiba, Nazaré, que não aparece no Talmud hebraico, não tinha a menor importância antes da destruição de Jerusalém em 70 anos depois de Cristo, muito menos depois da crucificação de Jesus. João Batista e o irmão de Jesus, que era Tiago, eram nazarenos, mas o termo sectário equivalente mais antigo, que é nazireu, pode ser encontrado nas figuras de Sansão e Samuel do Antigo Testamento. Os nazireus eram indivíduos ascéticos, comprometidos por votos rígidos durante períodos pré-determinados, como se vê em Números 6, 2, 21. Na era dos evangelhos, os nazireus eram associados à comunidade essênia de Qarã, o ambiente de José e Maria. A comunidade observava certas estritas disciplinas em relação a noivado e matrimônio dinástico. Por isso, devemos nos referir à virgindade de Maria nesse contexto específico. Tanto Mateus como Lucas afirmam que Maria estava desposada com José e a partir de então ela é chamada de mulher dele. Nesse sentido, a palavra desposada não significa noiva. O termo se refere a um matrimônio contratual. Mas em quais circunstâncias uma mulher casada seria também virgem? Para responder essa pergunta, devemos nos referir à palavra semítica original alma, que foi traduzida como virgem, de virgo, e incorretamente interpretada como virgo intacta. Como vimos, o real significado de alma era jovem mulher, sem conotação sexual. Era perfeitamente possível, portanto, que Maria fosse ao mesmo tempo alma, esposa de José. Vejamos novamente como Mateus descreve o momento em que José descobre a gravidez de Maria e tinha de decidir se a esconderia ou não. Seria perfeitamente normal para uma mulher casada engravidar, mas não era o caso de Maria. Como esposa de um marido dinástico, Maria deveria se guiar pelas regras aplicáveis às linhagens messiânicas, como as do rei Davi e do sacerdote Zadok. Na verdade, Maria estava vivendo um período de provação estatutária como uma mulher casada de hierarquia dinástica, um período nupcial em que as relações sexuais eram proibidas e José ficaria publicamente embaraçado caso a gravidez dela fosse revelada. A situação foi resolvida somente quando o sumo sacerdote de Abitar, o designado Gabriel, concedeu aprovação para o confinamento. Desde os tempos do rei Davi, a dinastia de Abitar foi estabelecida na hierarquia dos sacerdotes superiores. A linhagem de Zadok era a herança sacerdotal primária e a de Abitar era a segunda.
Além dos títulos sacerdotais tradicionais, os essênios também preservaram os novos dos arcanjos do Antigo Testamento em sua estrutura governante. Daí o sacerdote de Zadok era também o arcanjo Miguel, enquanto o sacerdote de Abiatar, independente do seu nome pessoal, seria o anjo Gabriel. Sendo subordinado a Zadok, ou Miguel, o Senhor, como Deus, Abiatar Gabriel era o anjo designado do Senhor, o embaixador de Miguel, Zadok. Esse sistema angélico aparece em detalhes no livro de Enoque, enquanto o pergaminho da guerra identifica a ordem dos anjos de classe sacerdotal durante a Era dos Evangelhos. Bom, no relato de Lucas foi pela interpretação do anjo Gabriel que a gravidez de Maria recebeu a aprovação, tornando-se consequentemente sagrada. Tal fato ficou conhecido como anunciação, mas se tratava mais de uma questão sancionar do que anunciar. Antes do nascimento de Jesus, o sumo sacerdote de Zadok, ou seja, Miguel, era Zacarias. Sua esposa era Isabel, a prima de Maria, e seu assistente, o sacerdote de Abiatar, que até então Gabriel, era Simeão, o essênio. Foi ele quem concedeu o consentimento formal para o confinamento de Maria, embora ela e José estivessem desobedecido às regras do matrimônio doméstico. É evidente que essas regras domésticas não eram banais e eram totalmente diferentes da norma marital judaica. Parâmetros de operação eram especialmente definidos, ditando um estilo de vida celibatário, exceto para a procriação de filhos. E mesmo assim, há intervalos determinados. 3 meses depois de uma cerimônia de noivado, um primeiro casamento era formalizado para que o período da vida conjugal começasse no mês de setembro. As relações físicas eram permitidas, então, mas só na primeira metade de dezembro. Isso era para garantir que qualquer nascimento messiânico resultante ocorresse no mês do perdão, que seria setembro. Se a noiva não concedesse as relações íntimas, eram suspensas até o próximo dezembro e assim por diante. Quando a esposa, em período probatório, tivesse concedido um segundo casamento, era realizado para legalizar o matrimônio. Entretanto, a noiva ainda era considerada almá até a completude do segundo casamento, o qual, segundo Flávio Joséfo, jamais era celebrado até o 3º mês da gravidez. O propósito dessa demora era permitir a possibilidade de um aborto espontâneo. Os segundos casamentos, portanto, ocorriam no mês de março. O motivo de um pleno matrimônio não ser realizado até que a gravidez estivesse comprovada era acomodar a mudança legal de mulher por parte do marido, caso a primeira fosse estéril. No caso de José e Maria, nota-se que as regras do matrimônio dinástico foram infringidas, pois Maria deu à luz a Jesus na época errada do ano, ou seja, domingo 1º de março, 7 anos antes de Cristo. A união sexual deve ter ocorrido 6 meses antes do dezembro designado em junho de 8 anos antes de Cristo, mais ou menos na época do noivado inicial, uns 3 meses antes do primeiro casamento em setembro. E foi assim que Maria não só concedeu como almá, mas também deu à luz como alma antes do segundo casamento. Confirmada a gravidez não autorizada de Maria, José teria a escolha de não prosseguir até a cerimônia do segundo casamento. Para evitar o embaraço, ele poderia ter deixado Maria em custódia monástica. Deixá-la secretamente, como dito em Mateus, em que a criança pródiga seria criada pelos sacerdotes. Mas e se a criança fosse um menino? Seria o primeiro descendente de José na sucessão de Davi. Não faria sentido criá-lo como um órfão não identificado, deixando um possível irmão mais novo para se tornar seu substituto na linhagem real. A criança não nascida de José e Maria seria certamente uma perspectiva importante e exigia um tratamento especial de exceção à regra geral. Assim, o anjo Gabriel teria aconselhado que, já que um legado sagrado estava em jogo, José prosseguisse até o segundo casamento, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Segundo as instruções, as regras normais teriam sido aplicadas novamente, a primeira sendo que não haveria contato físico entre marido e mulher até a criança nascer. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus, como visto em Mateus.
Só o que os autores dos evangelhos tinham a fazer era envolver toda a sequência num véu de enigma, e isso era possível graças à profecia de Isaías no Antigo Testamento. Bom, meus amigos do canal, espero que vocês tenham gostado deste incrível capítulo. Realmente, nós teremos uma saga histórica desvendando todo o passado e trazendo elucidações sobre todas as dúvidas que nós temos sobre o que realmente aconteceu. Eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, se inscrevam no canal, deixem seu like e compartilhem esse conhecimento para que muitas pessoas tenham acesso a tamanho aprendizado. E, como eu sempre digo a todos, bons sustos a todos nós.